Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Celebramos esta Eucaristia, a festa de São Justino, o primeiro padre da Igreja a dar a sua vida por Jesus Cristo, a seguir aos apóstolos. E portanto nós hoje celebramos a vida deste homem que procurou toda a sua vida a verdade. E a verdade era uma inquietação que o movia. E celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras que há no mundo da imigração, construída a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé de todos os imigrantes. E hoje lembramos nesta Eucaristia Adelaide Valente e Joaquim Santos. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que deste a São Justino, vosso mártir, a graça de encontrar na loucura da cruz a sabedoria incomparável de Jesus Cristo, concedei-nos por sua intercessão que, rejeitando os erros que nos rodeiam, mantenhamos sempre a firmeza da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que estão no caminho da perdição, mas é poder de Deus para aqueles que seguem o caminho da salvação, isto é, para nós. Na verdade, sim, está escrito: hei de arruinar a sabedoria dos sábios e frustrar a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o que discute sobre as coisas deste mundo? Porventura, Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Uma vez que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da mensagem que pregamos. Os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho da festa de São Justino,
o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Este Evangelho aparece na continuidade do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha nós sabemos que o Senhor deu-nos as bem-aventuranças. E este Evangelho aparece nessa continuidade. Jesus, agora, depois de fazer o Sermão das Montanhas, de nos falar dos bem-aventurados aos olhos de Deus, torna-nos responsáveis pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Por isso ele usa três figuras: a figura do sol, da cidade e da luz. Mas o que é ser sal e luz para os outros, para aqueles que olham para nós? O que é que será ser sal e luz? Ser sal é ser o que dá gosto às coisas. Ser luz é o que ilumina, e ponto final. Mas cuidado, porque ser sal e ser luz tanto pode ser para o bem como para o mal. E aquele que se volta para o mal torna-se uma pessoa salgada, sal a mais. O sal é importante, o Senhor diz sede sal, mas sabemos que o sal a mais salga tudo. Aquele que se projeta como um grande político, ateu, maçom, e nós na igreja, ultimamente os católicos, nem nos preocupamos muito o que é isto, não nos preocupamos. Está tudo bem, a nossa vida vai bem, e pronto. E há por aí muito sal, há por aí muito sal a salgar tudo. Empresários sem escrúpulos, criminosos no lugar de gente de bem. E agora nesta pandemia muitos jornais não falaram disso, mas soltaram-se os criminosos e prendiam as pessoas que queriam ir trabalhar. Houve sítios onde isto foi assim. E isto é motivo para nós refletirmos o que é ser sal, o que é ser luz, o que é temos que refletir. Por exemplo, na história recente, o Hitler foi luz e sal. Mas na zona de Hamburgo, onde eu estive, ele criou uns canais de navegação, e foi um bem para a Alemanha. Mas nós sabemos o resto. E nós temos que nos questionar quantas pessoas brilham por aí, em quem pomos os olhos, quantos cantores, compositores, atores, apresentadores, jogadores de futebol que brilham e que são modelos. Nós agora, presentemente, estamos a ver a tentativa do culto da personalidade, por pessoas assim em grande destaque, e tudo é efêmero, tudo passa depressa. Gostar de futebol, tudo bem, gostar de futebol é uma coisa, mas quantas pessoas se privam e privam a sua família, às vezes do fundamental, para ir no rebanho, pagar bilhetes fora do comum, talvez só para pertencer, não sabe bem, mas qual é que é a psicologia daquilo, para ir no grupo. Há tanta coisa para nós refletirmos, ser sal e ser luz do mundo. Mesmo no mundo atual,
o Papa, a semana passada celebramos o Papa São Paulo VI, que em 72 disse que o mundo anda tudo ao contrário. Ninguém ouve a voz da Igreja, mas aparece o primeiro palerma, a primeira patetice, a primeira referência e vai tudo. É verdade. Isto dizia o Papa Paulo VI, São Paulo VI, em 1972. Há pedacinho vi um jovem a dizer que a vida dele mudou muito desde que reza. Desde que reza mudou muito a vida dele. Mas a oração dele não tem nada a ver com a religião. Ele é livre, ele é independente. Quantos profetas apareceram no nosso mundo? Eu até me parece que esta gente que é mandada pelos governos e por um certo sistema que está aí para confundir. Ele nem sabe o que é rezar. Não sabe absolutamente nada o que é rezar. Mas é livre. Reza, está em comunhão. É como nós ouvimos hoje, até católicos, a dizer, boa energia. Boa energia. Mas o que é isso, boa energia? O que é isso? Se não a ação da humildade, a ação do Espírito Santo, estarmos diante de Deus. Mas o que é isso da boa energia? O cosmo. E tantos jovens andam atrás destes disparates. E às vezes aparecem umas estrelas da televisão. Eu já vos tenho dito a muita gente, estou com muita dificuldade em ver televisão, não vejo canais de televisão. Porque cheguei a um ponto de saturação, um ponto de que não é possível mais. E nós vemos um querer apresentar e vai tudo atrás, mesmo nós católicos. Já este ano, eu não sei se disse aqui, mas ano passado, em fevereiro, talvez mais ou menos por esta altura, eu partilhei uma coisinha no Facebook, sem mal nenhum, a pôr em questões, a pôr em interrogações, que agora parece que estão a desplotar-se, e houve alguém que fez queixa ao bispo aqui da Diocese. Porque não se podia falar daquilo. E nós começamos a ter demasiados guias espirituais, pessoas que sabem o caminho, que nos indicam. Nós fomos todos educados na época dos porquês. O porquê não ofende. O saber tudo ofende. O porquê não se ofende. Não pode ofender. Nunca ofendeu em geração nenhuma. E ser sal e luz do mundo, nós temos que saber para quem olhamos. Para quem olhamos. Se é para estas tristezas que a gente vê na televisão, e agora tudo indica, mas os meios de comunicação estão um bocadinho calados, até mesmo aqui na Norte América, as grandes televisões estão a perder muitos telespectadores, já se falam para cima de 60%, porque as pessoas estão-se a cansar. Estão-se a cansar dos modelos, estão-se a cansar das referências, mesmo religiosamente. Esta confusão toda, pessoas que sabem o caminho, mesmo católicos, que andam por todo lado. Hoje celebramos São Justino. São Justino encontrou Jesus Cristo porque queria a verdade. Primeiro começou pela filosofia. A filosofia é a ciência dos porquês. Foi para o deserto com monge e um determinado dia apareceu lá um idoso que lhe apresentou a palavra de Deus. E ele começou a investigar e foi um dos primeiros que, quando descobriu a verdade de Deus, de Jesus Cristo, não se calou, discutia, apresentava, falava e não teve medo mesmo do imperador.
Nós hoje iniciamos o mês do Sagrado Coração de Jesus. O nosso terço hoje vai ser, como sempre, da capela, e vamos olhar para o Coração de Jesus. E é um mês que devemos olhar para o Coração de Jesus. Está-se a movimentar aí pelo mundo uns dias de oração pela Igreja da China, pelas perseguições e pelo silêncio do Ocidente. O Ocidente todo caladinho. E vai haver este mês, em muitos sítios, e na nossa igreja também, sem medo, vamos rezar pelos católicos da China, que estão a ser perseguidos, estão a ser torturados. Um dia destes, eu não sei que dia foi, mas penso que foi há poucos dias, em França, os franceses católicos, que sempre foi uma grande nação, que sempre foi um grande país de grandes católicos, que foi uma riqueza para a Europa e para o mundo ocidental, de determinada altura mudou. Fizeram esta semana uma procissão, houve gente a pontapear, gente que ia na procissão, gente contra a procissão, a pontapear, a dar pontapés às pessoas. E nós temos que nos preparar. E temos que dizer que não temos medo da verdade, como São Justino. E não é mandando calar. Eu fico muito triste, ou não sei se é triste, se é com vontade de rir. Quando, por exemplo, neste ano, os disparates todos que a gente já viu, e não se poder dizer nada, mas os disparates todos, tão disparates, e mandar calar. Eu fui dos que fui mandar calar. A mim mandaram-me calar. E calei. Mas nós precisamos saber para onde vamos. E precisamos saber que temos que ser sal e luz do mundo. E não ter medo. Não ter medo. Estamos numa confusão total. Mas as coisas são conhecidas. Não nos lembramos do nosso querido Papa João Paulo II, nos anos 80, nos anos 90, falar da guerra, da biotecnologia, das alterações biológicas. Os católicos não se lembram disso. Não se lembram. Esqueceram. Não ouviram. A grande maioria. E agora não se pode falar. Mas o Papa São Paulo II, em 80, na década de 80 e na década de 90, falava, cuidado, mas agora não se pode falar. Que Deus nos dê força e que saibamos onde é que está o sal, onde é que está a luz de Deus. E não está na cabeça de ninguém. Ninguém é dono da luz nem do sol. É Deus, é o Espírito de Deus, é estarmos unidos em oração. Aí é que está o Espírito de Deus. Os homens coitados, ora estão no topo, ora descem do topo. Como nós, ora estamos vivos. Eu estou vivo agora, daqui a bocadinho posso. É assim, estamos na mão de Deus. E esta é a verdade, esta é a luz. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, na memória do mártir de São Justino, a quem devemos a mais antiga descrição da liturgia do batismo e da Eucaristia, oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso, dizendo com fé: Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem o Evangelho com o mesmo ardor de São Justino, oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvi-nos. Por todos os fiéis e catecúmenos perseguidos,
para que saibam dizer a quem escarnece da fé cristã as razões profundas da sua fé e da sua esperança. Oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvimos. Por todos os batizados na água e no Espírito, para que tenham a coragem de afirmar como São Justino a sua condição de cristão e herdeiros do céu. Oremos. Pelos apóstolos e dos mártires, ouvimos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor. Oremos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouvimos. Por todos os membros da nossa comunidade paroquial, para que desejem e esperem chegar à salvação pelo caminho do sofrimento por amor a Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão do mártir São Justino, concedei-lhe as graças que vos pede com fé, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, a graça de participar dignamente nestes santos mistérios que São Justino defendeu tão corajosamente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, dos mártires, dos santos, para que seja na terra, através dos tempos, sinal vivo da vossa santidade. Anuncia a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Adelaide Valente, Joaquim Santos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acclamo, Senhor, toda a
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, fazei que, seguindo os ensinamentos do mártir de São Justino, permaneçamos sempre em ação de graças pelos dons que de vós recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A exemplo de São Justino, procuremos andar na verdade. Procuremos a verdade. Foi o lema da sua vida que sempre norteou. E nós, no mundo de hoje, precisamos de andar na verdade. Agradeço a todos aqueles, a vós que estáis aqui, também quem está a acompanhar-nos em casa, muito obrigado. Há muita gente que, algumas pessoas não me encontram, telefonam por causa de rezar por telefone à noite. Eu peço desculpa, não encontrei ainda hoje. Uma senhora me contactou pela primeira vez a sul de Toronto. Eu agradeço a todos aqueles que se têm inscrito e rezemos. Entramos no mês do Sagrado Coração de Jesus. A França precisa da nossa oração. A França foi o grande difusor pelo mundo da devoção do Sagrado Coração de Jesus. A grande basílica que está no centro de Paris, o Sacré-Cœur, é um testemunho disto. E nós, as convulsões, os perigos, as lutas, o sofrimento que todos os católicos franceses e do mundo ocidental têm passado durante este mês, coloquemos-nos diante do Sagrado Coração de Jesus e agradeçamos a todos aqueles que difundiram pelo mundo esta devoção. A nossa imagem é francesa. Esta imagem, como sabemos, foi oferecida pelas irmãs de Ambrosville e não foi feita em Portugal, foi feita em França, é do estilo francês, esta imagem do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, e nós devemos orgulhar-nos do trabalho, da devoção que se espalha pelo mundo, e nós devemos esta grande devoção, a grande difusão pelo mundo da Igreja de França e sobretudo o Sacré-Cœur, que está em Paris. Nós damos glória a Deus por esse trabalho e por essa difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A todos boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. As vossas